Bom dia, está começando mais uma edição do Jornal SESI. Essa edição vai ser especial, pois essa semana é a Semana Mundial contra as Drogas. Hoje vamos ter participações importantes, como 2 neurologistas e uma ex-dependente química. Como muitos sabem, as drogas elas são substâncias que podem ser divididas entre sintéticas e naturais. As drogas sintéticas elas são muitas vezes utilizadas em medicamentos e as sintéticas elas são fabricadas em laboratórios e muitas vezes, muitas delas podem matar. Então, doutora Isabela e doutor Matheus podem entrar, por favor. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Então, eu gostaria que vocês estivessem falando um pouquinho sobre as drogas, os efeitos dela no nosso organismo. Tá, então, as drogas, elas são todo tipo de substância que não são produzidas pelo nosso corpo e elas podem alterar o funcionamento dos nossos órgãos e de todo o nosso organismo. O maior problema quando elas agem sobre o nosso sistema neurológico é que as células do sistema neurológico, elas não podem ser substituídas. Então elas vão sendo perdidas e vão causando danos irreversíveis. Quando as drogas estão agindo sobre o sistema neurológico, a gente tem um nome específico para elas, que são as drogas psicotrópicas. E elas são classificadas em 3 grupos. São as depressoras, as estimulantes e as perturbadoras. Então acontece da seguinte forma, elas inibem a atividade do nosso sistema e elas pegam essa atividade para elas. Então a gente vai precisando que elas façam essa atividade porque o nosso organismo perde o costume, ou digamos assim, perde o poder sobre as nossas atitudes, né? E doutora, a gente sabe que o maior foco, assim, nessa semana, e principalmente no século que a gente está vivendo, é essa batalha contra as drogas. E a gente sabe que as que mais estão em alta, assim, é a maconha e a cocaína, certo? O que você tem para falar sobre elas? Então, assim, se a gente for colocar mais ou menos, encaixar elas nesses grupos, cada droga vai ter um efeito. Existem as drogas depressoras, que são a maconha, mais ou menos, que é a droga que deixa a pessoa desligada, né? Que deixa a pessoa sem um funcionamento, né? Tem a droga estimulante, que é o oposto, que seria a cocaína também, que ela vai fazer com que você se sinta ativo, agressivo. E as perturbadoras, no caso da perturbadora, ela não vai nem diminuir o funcionamento e nem aumentar. O que ela vai fazer? Aqui é a questão da qualidade. Ela vai acabar com a qualidade do seu organismo. E o tratamento? Bom, para começar o tratamento, o primeiro passo para o indivíduo é aceitar a pessoa aceitar que ele é um dependente. Ele aceitando já vai facilitar muito o tratamento adequado para ele. E temos outras formas de tratamento, continuando o passo da aceitação, seria o AA. O que seria esse AA? Seria o Alcoólicos Anônimos, onde ele vai ter um tratamento de terapia, não só ele, como um grupo, que ele vai conviver com pessoas com o mesmo problema para ajudar ou minimizar a dificuldade que ele tem com drogas. Tem o tratamento grátis. O que seria esse tratamento grátis? Com as pessoas de baixa renda e etc. Seria aquelas comunidades religiosas, onde o indivíduo vai quebrar laços com a droga e vai aprender novas profissões e recuperar a autoestima. É como se muitas vezes a igreja tivesse um papel de recuperação voluntário, assim, dos dependentes. É mais ou menos isso. E temos também o tratamento pago. O que seria esse tratamento pago? São, óbvio, né, as clínicas pagas, onde a pessoa se interna. Também temos as consultas psiquiátricas e as terapias. Já falando sobre o tratamento interno, onde a pessoa vai se internar, seria onde que ele está quase morrendo. Ou quando a família Kenner, ela fica desesperada com o seu filho ou com alguma pessoa da sua família. Ou quando o médico pede
para que essa pessoa seja internada. No Brasil, existe 3.000 clínicas de internamento. E nessas 3.000, há mais de 70.000 pessoas internadas nelas. Há uma porcentagem de 0 a 6 pessoas, 4 delas voltam a usar drogas nesse tratamento de 1 ano. No fim desse ano, elas acabam tendo uma baixa e acabam sofrendo, né, com o seu vício. Porque o vício não é uma coisa básica, tipo, não tem como falar, porque muita gente fala, vai e trata, mas não é só um tratamento básico, não é coisas fáceis. E para uma pessoa ficar 100% limpa, ela tem que conviver com a droga. Como assim conviver com a droga? Claro, ela tem que se adaptar, por isso muitas vezes as pessoas que vencem a droga são os palestrantes. Por quê? Porque eles acabam convivendo com a droga diariamente, tendo um convívio com ela e podendo se adaptar melhor. Então tá bom. Então agora eu vou chamar a ex-dependente química Caroline. Ela vai estar entrando para estar contando um pouquinho pra gente como que foi essa luta contra as drogas, né? Oi, bom dia. Tudo bem, Carol? E a gente gostaria que você estivesse falando um pouquinho dessa sua experiência. Então, tudo começou quando eu briguei com meu namorado, que eu fiquei bem perdida, assim, mas mal eu sabia que estava entrando num problema pior, né? Assim, quando eu estava sob efeito da droga, assim, eu até acabava esquecendo, tipo, tudo que eu passei e acabava amenizando a minha dor mesmo. Mas depois eu acabei brigando até com meu pai, tipo, nunca brigava com ele, eu sempre fui muito calma, a gente sempre teve um carinho, assim, um respeito muito grande pro outro. E eu, assim, eu acabei com a minha vida, acabei com tudo. E que droga assim que você estava usando? Então, eu comecei com a maconha, daí chegou uma hora que a maconha já não fazia mais diferença na minha vida, e daí eu parti pra cocaína, que foi onde foi realmente onde eu me afundei. Ah, tá. Doutora, eu gostaria que você estivesse falando um pouquinho sobre a cocaína, né, que foi até a droga que a Carol utilizou bastante. Claro, então, a cocaína é realmente um caso complicado, porque o que acontece? Quando é estimulado os neurônios, eles liberam a dopamina, que é o neurotransmissor que transmite essa sensação de prazer, né, que a Carol sentia. E daí o que acontece? Esse neurônio ele vai liberar essa dopamina e depois, em qualquer sensação que a gente tiver, se a gente estiver pulando, a pessoa se sentir bem numa atividade física, vai liberar isso. Aí ela usa essa droga, vai liberar isso. O mesmo neurotransmissor que liberou isso vai recaptar. Só que daí acontece, quando ela usa a cocaína impede que esse neurônio pegue de novo essa dopamina. E aí todo o organismo passa a necessitar dessa dopamina no organismo. Só que os neurotransmissores não estão mais liberando daí, né, no momento. E daí ela passa a parar de receber dopamina suficiente para sentir prazer. Que daí é quando entra aquela sensação de desgaste, de raiva, porque ela precisa da dopamina para sentir o prazer. E daí é bem quando ela já entra em fadiga, depressão, humor alterado. E é por isso que é bem perigoso o uso da cocaína, que é uma droga bastante complicada Então tá bom. Muito obrigada. Essa semana os neurologistas Matheus e Isabela vão estar conosco, 2 dias da semana. Obrigada pela atenção de vocês. A gente fica por aqui.